Nós vamos falar sobre as identificações de sinais de alerta no TEA nas diferentes fases da vida, principalmente se preocupando com as questões nas idades mais tenras, né, as menores, tá? A questão da intervenção precoce. Lembrando que cada criança ao nascer, ela já recebe uma caderneta de saúde da criança, que ela já recebe na maternidade, que vem trazendo para a gente desenvolvimentos motores, o que é importante na questão para cada fase etária, né? Isso já foi dito na aula passada, mas só para focar, porque é um instrumento que está à mão de todos, da mãe, do agente de saúde, do terapeuta ocupacional. A mãe carrega isso para tudo quanto é lugar onde ela vai, e todos os profissionais podem ter acesso de acordo com o desenvolvimento de cada uma. Claro que é importante você focar, a mãe dela marcar, o pediatra marcar. Aqui é uma das fichas, né? Alguns cartões têm um pouco diferente desse, né? Mas esse é mais elucidativo, que a gente vê a interação, as figurinhas. Tem circulado nesse, né? Os pontos mais importantes, né? Que já começa a frisar a questão da linguagem. Temos as escalas do MChat, que são utilizadas para identificação também, para serem utilizadas, pode ser no consultório médico, o psicólogo também tem acesso, né? O sintoma ser que, assim, não precisa ter todos os sintomas que nós estamos falando, vai ter alguns sintomas aparecendo progressivamente a cada... É claro que depende da observação. Eu estou me distraindo com isso aqui. Então, vamos começar do autismo do bebê, né? O que a gente vai poder observar na criança? A gente vai sempre ver como é que está o contato, como é que está o vínculo, se é um bebê que chora muito, se é um bebê inquieto, se é um bebê paradinho, se quando você segura o bebê, né, se ele se retrai ou se ele, né, relaxa, se tem um barulho, se ele segue ou não, né? Quando estiver na fase, né, da alimentação, o que ele prefere? Uma comidinha mais pastosa, uma comidinha mais líquida? Se ele, né, responde no sorriso quando a mãe chega perto, conversa com ele. Essas são as primeiras coisas que a gente vai observando e vai aparecendo em cada fase da vida, né? Se ele balbucia, se ele já passa naquela fase da estranheza, se ele reconhece o nome, se ele dorme bem, como é que está o intestino. Então, pensando nessas questões, quando você tem um bebê de 0 a 3 meses, o que você espera, né? Você espera, por exemplo, que ele observe o rosto, observe o mobile, né? Ele não fixa, assim, né? O bebê que tem um TEA, ele não fixa, ele não segue. Então, se a mãe chega perto, se ela se afasta, ele não tem essa percepção, né? Ele, ao ser, né, segurado no colo, não tem aquela questão, você pega o bebê no colo, você sorri e o bebê já olha, pelo menos segue aquele movimento, né? Segue o barulhinho que a mãe está fazendo, a conversa, e já começa a dar aquele que a gente chama de um sorriso social. Esse seria o esperado. O bebê autista, não. Você segura, ele não vai seguir, ou pode até seguir, né? Porque não precisa ter todas as características. Ele não, a mãe pega, segura, começa a conversar, ele não dá aquele sorrisinho de volta. Ele faz algum barulho no quarto, ele já se assusta, já é
uma resposta um pouco mais assim, de um susto, como se fosse um barulho mais intenso do que mostrado. Quando a gente chega nos 3 ou 6 meses, o neném já começa a emitir os sonzinhos dele, né? Não é um gugu dadá ainda, mas pode até mais tarde aparecer, mas ele faz uns barulhinhos próprios do bebê. Mas no bebê autista a gente não costuma observar isso, né? Ele não mantém aquela coisa do interesse de ser pego no colo, pode ser que ele prefira às vezes ficar no berço. Quando chega, né, mais a fase da estranheza, ele vai com estranhos, não tem uma a- o receio que normalmente os bebês vão identificando os que são à sua volta e os que são estranhos a ele. Pode ser um bebê mais molinho, pode ser um bebê mais hipertônico, mais durinho. Ele ficar no berço, ficar no colo dos pais, ficar no colo de outra pessoa, para ele tanto faz. Mas é um bebê que, se fica no berço, ele não tem aquele interesse de ficar olhando para o móvel. Não é que ele se distraia com os brinquedinhos à sua volta. Ele fica paradinho ali. 6 a 9 meses, a gente já espera uma vocalização maior, que o bebê já, né, fale gugu dadá, que ele já faça uma interação maior. Você bate palma, canta parabéns e o bebê, né, reage. Com o bebê autista a gente não vai ver essa que a gente chama a imitação, os jogos da imitação. Você dá tchauzinho, o bebê bossa, né, aquela balança a mãozinha, você faz um barulho no quarto, ele já procura onde é que está, o que está acontecendo, ele ouve a voz da mãe, ele já olha. Sim, quando a gente vê o bebê autista, é aquele bebê mais apático, né? Quase não faz um barulhinho, não tanto faz o que está acontecendo, você pode até achar que ele é surdo, porque ele não procura, né, o chocalho que você balança. Para ele ficar num lugar só tá bom. Chegando no bebê de 9 a 12 meses, que a gente tem maior interação com os brinquedos, né? A criança ela vai, ela procura, ela tenta, né, se arrastar ou engatinhar, ou crianças que andam mais cedo, né, andar, explorar um pouco o ambiente. Pelo contrário, ele fica um pouquinho, pegou um brinquedo que ele gosta, não necessariamente é um brinquedo ruidoso, como a maioria das crianças gostam. Pode ser um brinquedo sem graça, vamos dizer assim. Pode até ser uma coisa que não tenha muita função do brincar. Pegar uma bola e só segurar, né? Ele não... Ou pegar um pano e se divertir com esse pano, ficar sacudindo o paninho. É que é onde a gente já começa com os movimentos estereotipados observando nessa fase. Então, ele pode pegar um paninho e ficar balançando só e não ter uma interação com as outras coisas. A mãe oferece o chocalho, oferece o carrinho, oferece, né, os brinquedinhos de morder e ele não tem muita interação. Até mesmo pegar, o passar de uma mãozinha para outra, ele fica um pouco mais atrasado nessa fase. A interação com o ambiente continua ruim, não é quando o papai ou a mamãe chegam em casa, ele levanta os bracinhos, faz uma festa quando vê o vovô e a vovó. Para ele, é indiferente as pessoas chegarem, saírem, estar do lado dele, a vocalização, de pedir algum, né, de fazer o barulhinho dele, de tentar falar, também é ausente ainda. Quando chega, né, aos 12, aos 18 meses, que fica mais
visível, eu acho, para a população geral entender e ver, porque é onde a criança já começa a ter realmente reações e interações maiores com as pessoas à sua volta. Então, ela reconhece o seu nome, né? Ela vira, ela olha, e o bebê autista não. Você chama e ele continua fazendo o que está fazendo, como se ele não entendesse que aquele nome é dele. Você pede para ele fazer alguma coisa e ele continua paradinho, como se ele não entendesse o que você está falando. Quando eles começam a emitir um barulho, começam a fazer de maneira mais repetida, ainda atrasada a linguagem. Na hora que vai pedir alguma coisa, eles só apontam, eles não têm a água, ar, ou fazer algum som específico para aquilo. Eles não vão, por exemplo, mostrar alguma coisa, eles normalmente só apontam para pedir. A interação permanece comprometida, né? Não é uma criança que acorda, quem já passa para a caminha, né? Chama os pais ou vai para a caminha dos pais. É uma criança que ainda fica quietinha, mais no lugar dela. Com 18 a 24 meses, que a gente já espera que a criança já esteja falando, pelo menos, né, 2, 3 palavras, tentando fazer alguma ligação, como se fosse uma frase, ou isso não acontece, ou de uma forma repetida, né? A mãe fala, você quer água, a criança fala água, repete a frase que o outro fala, ela não tem a sua linguagem presente como a gente espera, né? A gente ainda não espera uma frase inteira com verbos, mas já tenha uma maneira de se comunicar. Aqui fica mais evidente a questão de não entender o que se fala, como se fosse um comportamento opositor-like. Ela não faz a ordem, né? Ela continua fazendo o que ela quer. Ela, no brincar dela, que está um pouco mais desenvolvido, mas é uma brincadeira de montar, de enfileirar, de separar por cores, de pegar uma parte do objeto, ficar com a rodinha do carrinho, ficar com a capa do boneco, uma interesse por um pedaço do objeto e não pela função daquilo, né? Ele tem já uma rotina que, se você propõe fazer outras coisas, a criança já não quer. Ela já acorda, já senta no lugarzinho dela e fica ali no brinquedinho. Se você leva para o parquinho ou leva para uma outra coisa, às vezes ela não se sente muito bem ou à vontade. Jogos da imitação, de você vai brincar, né, do esconde com ela e ela ou às vezes não entende ou não tem o interesse também. Aqui fica um exemplo maior do que a gente veja nessa figura que eu falei. Então, de 0 a 6 meses, né? Lembrando que a gente separa os sinais do autismo com interação, linguagem, os movimentos repetitivos ou restritivos, que também estão ligados às brincadeiras, né? A questão do jogo social. Cada uma delas vai demonstrando aqui justamente o que a gente pode esperar em cada marcador. Com 18 a 24 meses, tem crianças que aceitam a criança brincar do lado dela, mas não necessariamente interage. Ela vai brincar mesmo com as outras crianças a partir dos 2, 3 anos, né? Te dou o bonequinho, você me dá o bonequinho, a gente corre, brinca. Ela começa a ter um interesse nessa fase. Quando a gente chega na educação infantil,
é uma fase mais tranquila para as pessoas conseguirem fazer o diagnóstico, né? Essa fase que eu falei até agora, os 2, 3 anos, é muito difícil, principalmente para famílias que, assim, é o primeiro filho, né? São os pais de primeira viagem, não tem muitas crianças na família, moram em prédios, não tem parquinhos perto. Então, assim, um bebê tranquilo é um bebê que todo mundo quer, né? Aquele bebê que fica quietinho, não chora, quase não dá trabalho, não tem muita demanda de atenção, mas é o bebê que a gente se preocupa maior, porque aí pode ser que tenha uma questão de TEA e nós não estamos percebendo. É claro que existem bebês tranquilos, que são ótimos, mas existem os bebês com TEA que podem passar desapercebido nessa faixa etária, nessa população de primeiro filho, poucas crianças na família, porque não tem um comparativo, a pessoa não sabe muito o que esperar, não tem muita informação. Na educação infantil começa já a questão escolar, as creches, e aí você começa a reparar em outras crianças e comparar de uma certa forma com o teu filho. Então, você vê se ele não responde quando chamado, se ele não brinca com outra criança, as crianças estão lá no parquinho e ele está sozinho, sentado, estão brincando de alguma coisa, de correr. Às vezes o pai fala, não, mas ele brinca de pique. Na verdade, ele está correndo de um lado para outro e não está brincando com as crianças. Então, tem que ficar atento a essas questões. Às vezes faz uma coisa porque ele não entende a regra social, não entende a regra dos jogos também, que você tem que explicar para a criança como as coisas estão funcionando, o que é importante para ela, e fica mais difícil quando ela tem a inflexibilidade da mudança, a resistência da rotina, né? Ele quer manter aquilo, o ritual dele, a rotininha dele. Então, às vezes, parece que ele está como um desafiador opositor, mas às vezes é uma questão do TEA que ele não dá conta de mudar e você tem que prestar atenção por que isso está acontecendo. Aqui já vamos ter uma definição da linguagem, se ele já realmente já está falando, ou se ele tem aquela voz mais monotônica, uma voz sem muita expressividade, se ele tem uma ecolalia, se ele consegue se comunicar ou não. A dificuldade, né, da compreensão, atenção restrita, a questão de brincar com objeto de forma convencional também vem para a vida, né, da educação infantil. Às vezes tem dificuldade do controle emocional, a coordenação motora pode estar comprometida, uma agitação psicomotora, às vezes coisas pequenas, às vezes só por sair da rotina dele. A sensibilidade das texturas continua, né, nessa fase. A gente observa que às vezes a criança tem até uma mastigação diferente, uma mastigação mais lingual, que atrapalha e ela pode ter uma restrição para alimentos mais líquidos ou mais pastosos. Tem crianças que têm uma seletividade, às vezes, para o salgado, para o amargo. Isso vai dependendo de cada criança, isso vai mudando e dando a dificuldade na questão da alimentação. Então, vocalização pobre, repetitiva, inexistente, ecolalia ou palilalia, inversão pronominal, fala na terceira pessoa. O isolamento, a resistência da mudança, as rotinas definidas, então a criança que fica sozinha, a questão da ignorar do outro, centrando-se apenas no interesse, um hiperfoco, a ausência de reciprocidade social mais evidente, vai ficando cada vez mais claro
comprometimento da interação social. Brinca muito, em 3 a 5 anos, ela já brinca muito tempo com a mesma coisa, ela não entende a questão do jogo social, a questão do pique, por exemplo, que é uma das coisas que eles gostam mais de brincar nessa fase, pique, correr e queimada, algumas coisas, né, de super-heróis. E as crianças com TEA não têm muito esse entendimento de como funciona, né? Na verdade, ela vai um interesse maior em coisas talvez incomuns para as outras crianças, nomes de carros, logotipos, sinais de trânsito, placas, mapas. Ela tem um interesse mais diferente, vamos dizer assim. Pode ficar mais evidente a questão da sensibilidade do barulho, do toque, dos cheiros. Então, uma criança que vai numa festinha de aniversário e no parabéns tampa o ouvido ou começa a chorar, não gosta do barulho na hora do parabéns, né? O foguete, alguma coisa assim. Na hora que vai comer, cheira o alimento. A mãe chega para abraçar, a criança se afasta, não gosta que pegue, não gosta que abrace. Quando a gente chega para o ensino fundamental, aí é bem mais característico, né? As questões a gente vai observar que vão alterar as suas habilidades com verbal e não verbal. Como que o autismo ele se manifesta e se mostra nessa fase. É o que a gente já vai ver bem na escola, né? Isolamento social, normalmente não procura, tem até algumas crianças com Asperger que tenta, que chega, eu tenho um paciente que ele chega na sala e ele fala, prazer, meu nome é tal, você quer ser meu amigo? E é o máximo que ele consegue de interatividade, porque daí para frente a questão da conversa, vamos correr, vamos brincar, fica um pouco comprometido, né? Mas ele tenta a interação, ele só não sabe como fazer. Isso está sendo trabalhado. Pode ter um humor oscilante, uma inadequação perceptual, hiperfoco, interesses restritos. Esses interesses restritos, gente, não é uma coisa, por exemplo, que as crianças passam que todas adoram e decoram nomes de dinossauros, por exemplo. Existe uma fase que algumas crianças fazem isso, Pokémon, isso tem que estar num contexto. Normalmente são coisas que não são ligadas ao que a gente observa na maioria das crianças. Então não se preocupe, meu filho sabe o nome de todos os Pokémon, sabe o nome de todos os dinossauros, será que ele tem ideia? Não, não é só isso, né? A gente tem, se ele souber o nome de tudo, né? De todos os países, dos estados, a capital, e também prefere brincar sozinho, né? Tem uma dificuldade alimentar, tem uma preferência. Não quer o contato com outras pessoas, de ficar abraçando, beijando, fica no cantinho dele olhando o mapa. A gente pode começar a pensar que essas crianças pode ter sim alguma coisa de TEA. Alguns autistas, alguns, né, com transtorno espectro autistas, têm umas habilidades maiores, né? A gente tem os síndromes de Savant, até, que são as genialidades, que não precisam ter uma habilidade e ter o savant. Você pode ser muito bom em matemática, muito bom de decorar nome, muito bom de saber quando que a data cai, e não necessariamente vai ser um savant. Quando eu falo da síndrome de Savant, é uma criança que tem uma inteligência, uma genialidade mesmo. A gente lembra um pouco da Temple, que ganhou o prêmio Nobel, teve o filme dela, tem alguns pianistas e
e outros assim. A criança na escola, né? Ela pouco participa, é uma criança que fica mais sozinha no intervalo, é uma criança não aceita, por exemplo, sentar em outra cadeira. Se uma criança vier e sentar no seu lugar, ela pode ter uma crise de humor, né, de birra exagerada, é uma criança inflexível, que é difícil você pedir para que ela sente em outro lugar, já que ela está acostumada todos os dias ali com a sua rotina e seu ritual. Alfabetização, memória de trabalho, organizar, planejar, compreender, processar. Todas essas questões vai dependendo do comprometimento de cada um. Né? Algumas crianças que não chegam a falar, não têm ausência da linguagem, obviamente elas não vão apresentar alfabetização. Vão ter uma dificuldade maior na linguagem verbal. A gente espera que talvez ela consiga mesmo se comunicar de uma outra forma. Mesmo na escola, essas crianças serem incluídas para conseguir que elas interajam, né? Resolver o problema dela, imprevisto, alguma coisa que aconteça. No ensino médio, muito mais evidente as questões sociais, o controle de estímulos, ela vai focar, se você fala de uma situação ou mostra uma situação, ela pode não entender do que você está falando. Se você começa a contar algumas coisas com vários detalhes, uma história muito longa, ela vai se perder um pouco do que está acontecendo. A atenção dela pode estar um pouco mais baixa, ela tem essas habilidades de memória mecânica, destreza espacial, mas a habilidade por hiperfoco, de manter aquele detalhe é melhor. A gente tem trabalhado na escola algumas coisas para melhorar essas dificuldades, né, do que a criança já vem apresentando desde cedo, para tentar que ela consiga chegar no ensino médio sem ter tantos comprometimentos cognitivos. Então, a gente vai dar seguimento aqui à apresentação. Na verdade, lembrando vocês do simpósio sobre transtorno do espectro autista, da identificação e intervenção precoce, né? Quais sinais precoces professores e atenção básica de saúde devem estar atentos. Esse evento vai ser agora, sábado agora, e as inscrições estão sendo realizadas nesse link. Os contatos da doutora Lisiane estão aqui. E a gente sempre solicita que vocês nos acompanhem justamente para saber o que a gente está propondo de eventos e tudo mais. Parabéns, Lisiane, pela apresentação. E eu queria só reforçar o que já foi reforçado, mas nunca é demais, com relação a esse final, né? No final ela fala alguma coisa de ensino médio e das dificuldades cognitivas que que os adolescentes, no caso, eles enfrentam nessa questão do ensino médio. Quando a gente faz a proposta exatamente de intervenção precoce, que é para isso que a gente está aqui, para reforçar a necessidade da identificação precoce, justamente para que as intervenções sejam realizadas, a lógica é justamente a gente diminuir tudo isso que está acontecendo aqui, né? A restrição social, por exemplo, a gente tem uma criança menos restrita. É claro que isso não vai depender só
das intervenções, mas pode melhorar muito, porque tem crianças que mesmo com intervenção, mesmo assim, elas têm dificuldades, elas têm uma certa rejeição, uma certa indiferença afetiva, elas não entendem por que elas têm que se comunicar, por que elas têm que ter um padrão de amizade um pouco maior do que elas realmente têm, até porque muitas delas chegam com 2, 3 amigos e é o suficiente para a vida toda. Né? Então, é um pouco isso. Esse comprometimento da função executiva, por exemplo, a gente vê que são crianças com um diagnóstico cada vez mais precoce, o que a gente vem observando é que o padrão cognitivo vem mudando. Por quê? Porque a gente tem exatamente um diagnóstico com idades mais precoces, a gente consegue, as intervenções, fazer a redução mesmo do comprometimento cognitivo, melhorando muitas vezes a função executiva. A criança pode ter uma inteligência normal, mas não sair do lugar. Né? Ela acaba sendo atrapalhada por ela não conseguir ser pragmática o suficiente para sair do lugar. E isso é muito complicado. Com relação ao déficit atencional, até o DSM-5 não era possível a associação de TEA com o TDAH. Hoje a gente sabe que isso é possível e a gente observa uma resposta satisfatória aos psicoestimulantes disponibilizados no Brasil, desde que a gente não tenha um comprometimento cognitivo importante. Quando a gente tem comprometimento cognitivo, a resposta psicoestimulante ela não é satisfatória. Então, independente de ter autismo ou não, isso tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas também têm a impressão de que com psicoestimulante vai melhorar a inteligência, a criança vai ficar mais inteligente e pronto. Não é assim, tá? Eu fiquei de organizar um material com vídeos e as referências que a gente tem utilizado. Esse material vai ser disponibilizado, sim, tá? E a Zilma vai passar direitinho. Vai ter uma pasta com os vídeos, eu estou editando esses vídeos para que eles fiquem um pouco menor, para poder ficar mais fácil o acesso de vocês, e aí a gente consegue ter uma ilustração melhor do que a gente está querendo dizer. Tá? Lisiane, na sua vivência de consultório, você tem observado, por exemplo, mães chegando, o que a gente observa muito, não sei se a sua vivência é essa também, são mães, muitas vezes até as mães já procuram com o diagnóstico uma desconfiança muito grande com relação ao diagnóstico. Não sei se você tem essa percepção. Muitas vezes até passam por profissionais, os profissionais não fazem o diagnóstico e elas já têm esse diagnóstico um pouco por inferência, por conta do que pesquisam, jogam no Google, e muitas vezes elas têm dificuldade de ter essa confirmação. Vocês também acham? Você também tem isso no seu consultório? Fernanda, hoje a internet ajuda bastante, né? As mães já começam a procurar, pesquisar, e tem o site da AMA que tem várias explicações, tem vários sites, né? Mas no Brasil, que as pessoas ainda têm um acesso maior é da AMA, que tem as apostilas, tem descrevendo sobre o autismo, e infelizmente às vezes tem mães que vêm procurar porque acham que tem diferença e as pessoas ainda não notaram, infelizmente. Por isso que a importância dessa questão da alerta, né, do TEA, com a intervenção precoce, com o diagnóstico precoce, de observar esses sintomas já desde bebezinho.